Vou falar agora a respeito de saúde pública ou saúde de modo geral, doença celíaca. Você já tinha ouvido falar doença celíaca? Pois bem, ela é uma enfermidade autoimune causada pela intolerância ao glúten. É a proteína, não é? Encontrada em alimentos como trigo, aveia, cevada, centeio e também os derivados. A Halime Góes, ela conversou com um paciente e também com um especialista da doença para entender o que ela provoca e como evitar esses males. Vamos ver. Comer um simples pedaço de bolo já era o suficiente para a publicitária Jéssica Pedrotti sentir muitas dores e mal-estar. Depois de muitos anos, ela aprendeu a conviver com a doença celíaca. Essa doença eu tenho, vai fazer então quase 10 anos, eu descobri em 2016. E os sintomas, né, que me levou a buscar um médico gastro é muito parecido com os sintomas de quem tem gastrite. Que são dores abdominais, muito refluxo, muita dor, muita queimação, inchaço também abdominal. Toda manhã, no café da manhã, então eu tinha o pãozinho francês, né, que era costume da gente comer. E quando o médico falou assim, Jéssica, não vai ter como mais, não tem mais condições de você comer o pãozinho francês, aquilo me doeu. Então, imagina, né? Tudo que é muito gostoso tem o glúten. Então, é um pão francês, é um lanche, é um bolo no supermercado. Então, se você for listar tudo que tem glúten, é uma lista aí vasta, uma lista bem grande. O médico gastroenterologista Dr. Marcelo Angelotti explica que a doença celíaca é uma enfermidade causada pela intolerância ao glúten, proteína encontrada em alimentos como trigo, aveia, cevada, centeio e seus derivados. Essa inflamação ocorre na parede interna do intestino delgado, promovendo redução da absorção dos nutrientes, provocando dor e inchaço abdominal. A doença celíaca é uma doença autoimune relacionada ao consumo do glúten. O glúten é uma substância presente principalmente na farinha de trigo, onde o consumo da farinha de trigo, o consumo do glúten, existem outros alimentos também. O consumo do glúten, ele leva a alguns desarranjos no intestino delgado, que é o nosso intestino fino, levando a alguma série de sintomas e desconforto para o paciente. Primeiro a gente vê a história da doença, a história clínica. Ele passa mal quando ele ingere glúten. E aí o médico, identificando esses sintomas, ele pede, a gente consegue fazer com exames de sangue, são exames de pesquisa de anticorpos. Existe um exame genético que tem uma via genética na doença celíaca e um exame de endoscopia com biópsia do intestino delgado fecha o diagnóstico da doença celíaca. Mas até Jéssica descobrir o diagnóstico correto, ela sofreu por um ano entre consultas médicas e exames. Eu confesso que deixei agravar um pouco, né? Então eu fiquei com muitas dores, então era uma dor insuportável, vômito, enfim, uma série de coisas, né? Uma série de sintomas ruins que me fez procurar. Então eu acredito que eu passei um ano, praticamente, ou quase um ano, uns 8 meses, sentindo desconfortos, mas que é muito errado, né? Que eu sempre me medicava. Então, isso é muito errado de fazer, mas, né, a correria do dia a dia não tem como. Eu preferia me medicar e ir levando, até que teve uma hora que não deu mais. Segundo a Federação Nacional das Associações de Celíacos do Brasil, a FENACELBRA, a doença atinge cerca de 2 milhões de brasileiros, pessoas de todas as idades. A doença celíaca, feito o diagnóstico, não tem tratamento. O paciente deve evitar para sempre o consumo de qualquer substância, de qualquer quantidade do glúten. O glúten está presente, principalmente na farinha de trigo, em alguns casos na aveia, centeio e cevada. Então ele deve evitar comer esse tipo de alimento. Essa nutricionista conta que recebe em média 7 pacientes por semana em seu consultório, com diagnóstico de intolerância ou alergia ao glúten. Muitas pessoas procuram a profissional com medo de não saber o que comer após descobrir a doença.
Existem dois diagnósticos diferentes. O paciente que é intolerante ao glúten, então ele pode até consumir algumas coisas que tenham traços ali de glúten ou alguma certa contaminação, e o paciente que é alérgico ao glúten, aí de fato nada, restrição total, e muito cuidado também com alimentos que podem estar contaminados, porque o glúten ele acaba ficando no ar. A doutora explica como substituir os alimentos para evitar o glúten. Tem muitas opções, tá? Hoje em dia a Anvisa preconiza que esteja escrito devidamente nos rótulos o sem glúten, tá? Então, se não tiver escrito tanto no rótulo ou nas informações abaixo da tabela, não é ideal comprar. E também o preparar em casa. Por exemplo, a batata doce, a mandioquinha, não tem glúten naturalmente. Então dá pra gente preparar panificação, panqueca, até mesmo um pãozinho de queijo. Tem uma dieta mais severa, uma dieta mais restrita e muita atenção ao olhar as embalagens nos supermercados. É sempre a atenção muito dobrada, né? Porque cada vez que tem a ingestão, né, do glúten, é como se o estômago, os órgãos, eles inflamassem, eles machucam. Então, sentir o desconforto, né, não é bom. Então, sempre tenho esse receio de consumir algo com glúten, né, e depois passar mal. Então, depois da descoberta, é muita atenção dobrada, uma dieta mais restrita e a minha vida inteira vendo embalagem, rótulo, contém ou não contém glúten. Esse estabelecimento prepara e vende alimentos para todos os públicos, mas principalmente para pessoas com condições celíacas. Eu me preocupei muito com a saúde quando eu pensei em abrir esse estabelecimento e a liberdade das pessoas em poderem entrar num lugar e olhar todos os produtos da vitrine e terem a liberdade de escolherem o que elas quiserem. Não tem restrição para a saúde, né? A saúde... não tem nada que impeça uma pessoa de ser saudável, de comer. Então, se a gente usa os produtos certos, de qualidade, todo mundo pode, né? E essa liberdade que me deu muito amor por esse lugar, que eu vejo o quanto as pessoas também ganham uma identidade, um amor aqui dentro também, elas se sentem acolhidas, elas se sentem amadas, respeitadas. Eu acho que é isso que falta um pouco, né? A gente se preocupar com o consumidor. Então esse lugar é uma Healthy Baker, é uma padaria saudável, onde a gente atende celíaco, pessoas alérgicas a leite também, a ovos também. Então, saúde, não tem restrição para a saúde. Por isso tem essa ampla aí de consumidores, essa amplitude de consumidores e com todos os produtos que toda uma padaria tem, mas na versão saudável. Mas hoje a indústria alimentícia, até mesmo tem estabelecimentos que se preocupam conosco, né, com nós celíacos, e a gente está aí com uma vasta cartela, vários produtos sem glúten, sem lactose disponíveis aí para nós. E claro, tem também os estabelecimentos que se preocupam conosco e fornecem da maior qualidade, maior cuidado.